Fala galerinha, mais uma dica em podcast dos amantes da biologia. Dica importante aqui, galerinha, Enem vestibulares. Já ouviram falar em potencial biótico e resistência do ambiente? É uma coisa ligada à outra. Ecologia sempre presente nos vestibulares e no Enem. Aí você vai observar, além de potencial biótico, resistência do ambiente, e você vai ter que observar a curva de crescimento da população. É importante que vocês depois vão lá no Google Imagens, ver a curva padrão de crescimento de uma população qualquer hipotética, certo? Mas, professor, o que é o potencial biótico de uma espécie? Galerinha, é a capacidade de uma população, qualquer espécie, aumentar em número. Como resultado de quem? A palavra-chave? Reprodução. Então, é a capacidade de uma população aumentar em número como resultado de sua reprodução. Eu perguntaria a vocês, quem tem maior potencial biótico? É um rato ou um cachorro? Quem é que reproduz mais vezes por ano? É o rato. Quem é que tem maior ninhada? É o rato. Então, potencial biótico tem a ver com reprodução. Então, quem tem mais prole é o rato do que o cachorro. Então, quem tem maior potencial biótico é o rato. Aí você compara agora o rato com o mosquito. Quem tem maior potencial biótico agora é o mosquito. Quem reproduz mais vezes durante o ano, durante seu ciclo reprodutivo, é o mosquito. Então, o mosquito tem maior potencial biótico do que o rato. Mas vejam bem, detalhe, potencial biótico está ligado à resistência ambiental. Galerinha, mas o que é a resistência do ambiente? Galera, a resistência do ambiente é o conjunto de tudo aquilo que pode impedir esse crescimento da população, certo? O que impede que esse potencial biótico seja tão exponencial, certo? O crescimento da população. O que é a resistência do meio? O que pode ser? O exemplo, disponibilidade de alimento, que pode ficar escasso ou até acabar, território, que é o espaço, né, onde eles podem estar vivendo. A competição entre as espécies também é um fator limite, né, de resistência que vai influenciar no potencial biótico daquela população. Os predadores, os parasitas, galerinha, que pode levar essa determinada espécie a óbito, né? A questão abiótica também, o clima também pode ser um fator de resistência que compromete o potencial biótico de uma determinada população. Então, quando você observar no Google Imagens, porque é podcast, você vai observar a curva de crescimento de uma determinada população, que ela vai estar na forma de um S, curva em forma de S, que a gente chama de curva sigmoide. Fica fácil, né? Se a curva é em forma de S, letra S, então o nome da curva é sigmoide. O que vai acontecer nesse gráfico? Que vocês vão interpretar, que o Enem pede interpretação de gráfico e também o vestibular. Bom, professor, inicialmente eu vou observar que há um crescimento lento. É isso mesmo, há um crescimento lento. Porque existe o que a gente chama de período de adaptação. Então, nesse período de adaptação, a taxa de reprodução ela é baixa. Então, o número de indivíduos ele é reduzido ainda, certo? Aí você segue lá na interpretação da curva, né, do gráfico. Numa segunda fase, o crescimento ele já se torna exponencial. Há um aumento de número de indivíduos. O crescimento, nessa segunda fase aí da curva, ele é exponencial e é rápido, certo? O que é que acontece nessa fase? O tamanho da população varia diretamente com o número de indivíduos, galerinha. Porque assim, ó, quanto mais indivíduos nascem, maior o número de reproduções, é lógico. Aí, ó, na sequência das fases, a fase seguinte, o crescimento já é cada vez mais lento, certo? Até essa população entrar em equilíbrio. Quer dizer que o número de nascimentos vai ser equiparado ao número de mortes, certo? Bom, essa fase final, galerinha, o crescimento da população, observem bem, quando vocês acessarem o Google Imagens, o crescimento da população ele é inversamente, vejam bem, proporcional ao tamanho dessa população.
O que isso quer dizer, professor? Quanto mais indivíduos, menor será o crescimento da população. Olha que contraditório. Quanto mais indivíduos, olha lá, menor será o crescimento da população. Por quê, professor? Galera, o que tem a ver a resistência do meio bem aí? Provavelmente porque há menos espaço, menos alimento. São os fatores limítrofes do potencial biótico. Tem mais competição, certo? Então você vai observar no gráfico a curva padrão de crescimento de uma população. Você vai ter condições nesse momento de analisar. Você vai ter condições, galerinha, de deduzir que quanto maior a resistência, anotem, rabisquem, galerinha, quanto maior a resistência do ambiente, mais cedo a população entra em equilíbrio. E do contrário, quanto menor a resistência do meio, mais rápido a população vai alcançar que fase da curva? A fase exponencial de crescimento. Certo? Então, acessem, botem lá, curva padrão de crescimento de uma população hipotética. Certo? Galerinha, mais um detalhe. Ultrapassada essa capacidade limite, o ambiente ele não pode mais sustentar, certo? O tamanho da população em termos alimentares, energéticos. E esse efetivo dessa população tende a cair, pode até extinguir, pode até desaparecer do local. Vamos dar um exemplo? Imagine se para aumentar o número de herbívoros, por exemplo, animais, se alimentam de vegetais, animais que fazem herbivoria, gramíneas. Então imagine assim, galera. Imagine se para aumentar o número de herbívoros de um determinado ambiente, você reduzisse a população de seus únicos ou principais predadores. Se você reduz a população do predador direto do herbívoro, a tendência dessas populações, desses indivíduos herbívoros é aumentar. Então, nesse caso, a população desses herbívoros aumentaria demais, demasiadamente. Se aumenta muito o indivíduo, se aumenta a população de herbívoros, o que vai acontecer? Bom, o meio ambiente ele não vai poder superar a necessidade que esse herbívoro precisa. Eles vão explorar muito o meio ambiente. Vai superar a capacidade de sustentação do meio. Vai acabar com a vegetação. É herbivoria. Eles vão comer muito. O meio não vai poder sustentá-los. Então, essa vegetação ela vai crescer com uma velocidade menor do que o necessário, porque não vai dar tempo de florescer, germinar e aumentar essa quantidade de pasto, de gramíneas, de ervas. Não é isso? Então, essa velocidade vai ser menor. O que vai acontecer em pouco tempo? Os animais, no caso os herbívoros, famintos, eles vão enfraquecer, galerinha. E eles podem se tornar presas mais fáceis para até outros predadores, né? E também, olha, para ectoparasitas, eventuais parasitas. Então, a tendência dessa população é desaparecer por falta de alimento. Em função de quê? Do aumento do número de indivíduos, da população e a exploração demasiada do meio, né? Do meio ambiente. Tá aí, dica de potencial biótico, interessante, vestibulares, resistência do ambiente. Aí você vai lá no Google Imagens, já que é podcast dos amantes, que a biologia também ela é ouvida, não só assistida. Galerinha, amantes é isso aí. E veja lá, curva de crescimento da população em ecologia. Fechado? Comentem o podcast, áudio aula, professor Alan Calvé, dos amantes da biologia. Valeu, galera!